Obrigada aí pela oportunidade, né, para nós da BIMAC, aliás, pela indústria de máquinas e equipamentos, é uma excelente oportunidade para a gente poder promover um pouquinho como é que a gente trabalha a tecnologia e a inovação junto às empresas. Bom, sobre o demonstrador, ele surgiu em 2016, nós vamos para a nona edição esse ano na FEIMEC. Ele acontece alternado, todos os anos, um ano na FEIMEC, outro ano na ExpoMAF. E como é que ele surgiu? Na verdade, tudo que a gente faz aqui na BIMAC, em tecnologia e inovação, é assoprado, é oriundo das próprias empresas, o contato que a gente tem com as empresas. Então, em 2016, uma empresa associada assoprou para a gente, era uma multinacional alemã, no sentido assim, puxa, já que a Alemanha, em 2011, criou o conceito do que seria a indústria 4.0, né, o modelo Acatec, por que a gente não poderia fazer alguma coisa semelhante que a Alemanha fez e a gente poderia apresentar uma linha conceito, uma fábrica mesmo, né, entrada de pedido e saída de produto com robô colaborativo, para que a gente pudesse promover, difundir esse conceito junto à indústria. Então, assim, o importante é destacar que tudo que a gente faz, na verdade, é resultado de uma interação direta que a gente tem com as empresas. E isso combina com aquilo que a gente fala que é inovação, né? Inovação acontece nas empresas. Então, foi dessa forma que surgiu a ideia. Quando nós começamos, a gente tinha uma dificuldade, porque a gente precisava formar uma equipe, a gente precisava juntar um grupo para poder estabelecer atividades que pudessem realmente concretizar esse nosso interesse de montar essa fábrica. Era uma fábrica mesmo na feira. 2016. Fizemos um convite a todas as empresas associadas e no final foram em torno de 25 empresas que se manifestaram interessadas em contribuir com esse nosso desafio. Entre multinacionais, pequenas empresas, médias, startups, e assim começamos a construir o projeto. O primeiro desafio foi criar a ideia. Como é que seria esse projeto? E se é uma fábrica, qual é o produto que nós vamos fabricar? E isso demorou bastante até a gente conseguir definir. Por quê? Porque como é um projeto colaborativo, a gente fez questão que isso fosse também fruto desse trabalho conjunto. Uma vez definido, as coisas começaram a acontecer. Então, as empresas começaram a se reunir conosco periodicamente para que a gente pudesse, então, detalhar e a gente pudesse, né, realmente implementar o projeto. Assim foi feito. A gente fez muito em cima da hora, porque até a gente definir e sentir que a gente teria condições de fazer esse projeto, levou bastante tempo, então a gente tinha menos de 3 meses para fazer isso. E junto com a gente tinha empresas estrangeiras, entre elas, empresa alemã, que quando acompanhava as nossas reuniões, eles diziam assim, puxa, isso não vai dar certo, né? E assim, a gente dizia para ele assim, não, fique tranquilo, nós estamos no Brasil, você vai ver que a gente vai conseguir se organizar e nós vamos fazer. E foi assim que aconteceu. E foi incrível, foi muito trabalho, muito esforço. O primeiro protótipo, ele foi montado numa empresa associada nossa, uma integradora, aonde todas as empresas participantes, né, contribuíram com suas tecnologias, se reuniam então nessa empresa integradora para poder construir esse protótipo. E nós somos muito felizes, porque realmente é um divisor de águas aqui no Brasil em relação ao conceito 4.0, porque nós fomos ainda além do que a Alemanha estava apresentando, que depois eu tive oportunidade de conhecer. Então, assim, nós criamos uma fábrica, de fato, como desafio, nós tínhamos a fabricação de um produto. Esse produto, dentro do conceito, ele tinha que ser um produto personalizado. Então, nós escolhemos um porta-celular junto com um porta-lápis
para que a gente pudesse acomodar celulares de diferentes dimensões e também permitia que o cliente, na feira, pudesse escolher as cores que ele queria que compusesse o seu porta-celular. Então, esse celular era escaneado, né, uma vez feito o pedido, para que pudesse, então, passar os parâmetros de como seria esse porta-celular. Inclusive, o robô, né, ele depois escolhia exatamente as cores que o cliente tinha escolhido. E aí entrava num processo de fabricação. E no final, a gente tinha um robô colaborativo que entregava esse produto final para o cliente. Então, assim, foi assim, um marco, foi uma coisa assim, impressionante. O projeto piloto, não é? O projeto piloto. Então, a gente, desde 2011, né, a gente já vem discutindo no Brasil o que seria a indústria do futuro. Antes mesmo da gente conhecer o conceito da CATEC. Tanto é que em 2014 nós fizemos um evento chamado Abimac Nova, que acontece todos os anos, onde a gente já falava da indústria do futuro. Então, assim, nós acompanhamos essa evolução, né, desde quando foi proposto pela Alemanha o conceito do que seria a indústria 4.0, e uma vez que a gente entendeu a complexidade do assunto e nós associamos com a realidade das nossas indústrias, porque a nossa indústria ela é muitas vezes vista como uma indústria desatualizada, uma indústria que não acompanha, uma indústria estagnada, e a gente sempre diz que a gente não pode subestimar, que a gente tem empresas assim de vanguarda, empresas intensivas em tecnologia. Mas, de qualquer forma, a gente achou que nesse processo todo, para poder passar para a indústria como é que seria, né, a evolução da tecnologia, e isso precisava ser incorporado por elas, achamos por bem, então, criar iniciativas para justamente difundir, disseminar o que significa, de fato, a indústria 4.0. E desde então, a gente faz essa exposição, a gente reúne um grupo de empresas, é uma baita de uma vitrine, né, tecnológica, onde as empresas ou os visitantes possam vislumbrar, né, quais são as tecnologias que poderiam ser incorporadas no processo produtivo ou em seus produtos, para que a empresa possa evoluir. E o principal que a BIMAC, então, desde então, ela recomenda, é que isso não precisa ser alguma coisa assim na sua totalidade. A empresa, assim, da mesma forma como foi com a melhoria contínua dentro da empresa, a gente também propunha para as empresas para que eles experimentassem, para que eles identificassem necessidades pontuais. A partir desse momento, então, pensasse em que forma eles poderiam transformar isso num processo digital, para que depois, então, eles pudessem evoluir para tecnologias mais complexas. Então, ano passado, nós falamos sobre maturidade tecnológica em produtos, em máquinas e equipamentos. No conceito da Acatec, ele fala muito da empresa, do processo. Então, foi uma novidade muito grande, de repente, a gente aplicar esse modelo em produtos. Então, foi uma coisa bem bacana, onde nós apresentamos o produto no nível 1 até o nível 5, nós adaptamos até o nível 5, na Catec se fala em 6, nós somos até o nível 5, onde a gente pôde mostrar, né, como é que seria essas máquinas no nível 1, 2, 3, e assim, com várias finalidades, né? Uma delas, para que a empresa pudesse fazer um autodiagnóstico, para saber em que estágio que ela se encontra. Outra, para que ela pudesse mostrar para o mercado, olha, a minha máquina está nesse estágio, mas se houver demanda, se houver necessidade do meu cliente, eu posso embarcar tecnologias para que a minha máquina possa ser mais inteligente, que ela possa ser mais 4.0.
Então a gente foi muito feliz e esse ano nós vamos aplicar de novo esse conceito, mas num processo produtivo. Então, em vez de produto, nós vamos para um processo produtivo, nós vamos mostrar as tecnologias habilitadoras, nós vamos focar mais no nível 5 e 6 da CATEC, que já são soluções assim intensivas em tecnologia, né, onde a gente vai ver como as máquinas, né, elas aprendem, como elas tomam ou elas detêm autonomia para poder produzir, né, de uma forma bastante flexível os comandos, né, que são necessários para atender a necessidade da empresa. E nós vamos ter também como um subtema utilities e facilities que vão fazer parte desse processo, para mostrar como tudo isso está integrado. Então, o processo produtivo precisa tá de tal forma equipada para que, dependendo, por exemplo, do tipo de necessidade ou da encomenda que a empresa receba, ela possa responder por isso. Quer seja, como eu falei na primeira edição, com o tamanho do celular, pode ser por diferentes tipos de produtos, ou suas alterações, ou suas cores, né, as suas funcionalidades, os seus tamanhos. Então, assim, para que o processo produtivo possa ser mais eficiente, mais rápido, quer dizer, mais produtivo, ele precisa responder rápido, né, para que ele possa responder e possa fabricar os diferentes produtos, né, que são demandados pelo mercado. Desde a segunda edição, a gente conta com o apoio do Senai, porque a BIMAC não tem um espaço para poder montar esses protótipos. Então, desde então, a coordenação técnica está com o Senai, inclusive para poder interagir, trocar informações. Então, nós estamos montando, aliás, né, esse protótipo no Senai da Vila Mariana, que é o Senai Anchieta, com as empresas. Então tem um espaço bem bacana. Então as empresas elas contribuem com ferramentas, né, tais como softwares, né, a integração de ERP, quer dizer, a gente pode ver lá como é que se dá a interação entre a parte administrativa, a parte fabril mesmo, a técnica, como é que se dá o sistema de comunicação, censuramento, como é que a gente pode acompanhar como é que as empresas aprendem no processo, né? Como é que as empresas podem se valer, por exemplo, da realidade aumentada ou da realidade virtual. Também ela pode se valer, por exemplo, de ferramentas, né, de comunicação máquina-máquina, né, entre outros. O importante dessa vez, nós vamos querer destacar, a importância de levantar também, junto a esse processo, informações, né? A coleta de dados. Eu acho que isso hoje está claro para as empresas, que as empresas, né, detêm muitas informações, têm acesso a muitos dados, só que esses dados precisam ser trabalhados, gerenciados, para que eles possam trazer benefícios e retorno para as empresas, né? Então, uma das ênfases que nós vamos fazer com todo esse processo justamente como é que a gente vai cuidar desses dados e como é que a gente vai gerenciar esses dados para que empresas possam não só melhorar seu processo produtivo, como também possam vislumbrar novas oportunidades de serviço, né, para elas. Mostrar a importância dela se modernizar, no sentido assim, modernizar seu parque fabril, quer dizer, com a aquisição de novas máquinas, equipamentos, na realização de inovação, no sentido, puxa, qual é o esforço que eu preciso fazer, né, em termos de atividade de pesquisa, desenvolvimento,
para que eu possa realmente me diferenciar em relação ao mercado e para mostrar que a indústria é uma indústria forte, é uma indústria que tem tecnologia e principalmente talentos. Então, assim, valorizar a nossa engenharia que nós temos dentro das empresas. Posso te dizer assim em primeira mão que realmente fomos escolhidos esse nosso projeto. A gente vai poder levar para Hannover Messe. Esse ano o Brasil é um país, né, parceiro, é um país homenageado. E aí, além das empresas que vão expor tecnologias, nós vamos poder expor iniciativas, né, que existem no Brasil para poder mostrar que o Brasil não deixa nada a desejar, né, quando a gente fala de indústria 4.0. Então, nós vamos com o slogan de Brasil na indústria 4.0 e nós vamos mostrar na linha do tempo todo esse esforço do Brasil para poder dizer que o Brasil tem domínio, tem talento, né? E ele precisa acompanhar, né, a realidade de mercado. Que a gente não tem como levar todo esse equipamento. O projeto é muito grande, né? Ocupa muito espaço. E a gente também não teve tempo hábil. Mas a gente vai conseguir mostrar para o mundo, né, todo o nosso talento, né, toda a nossa engenharia e toda a nossa capacidade para poder montar e operar uma fábrica indústria 4.0. Então, no nosso caso aqui na FEIMEC, a gente tem uma expectativa de, pelo menos, como nos anos anteriores, receber algo em torno de 6.000 visitantes. Não é pouco, é bastante. E a gente espera que aconteça a mesma coisa na Hannover Messe. E a gente gostaria muito de poder promover o Brasil como um país também de tecnologia. Então, acredito que essa oportunidade, né, em muito possa contribuir para que o Brasil ou as nossas indústrias possam poder mostrar, né, para o mundo o quanto elas estão aptas, né, para poder atuar no mercado junto com mercados mais maduros, né, nesse conceito da 4.0. É muito esforço, não só nosso para montar o projeto, mas das empresas também. A gente sempre, quando a gente fala em projeto, a gente fala da viabilidade técnica e financeira. Então, não basta só ter talento, precisa ter dinheiro também. E nesse sentido, quem nos acompanha na grande maioria é a FINEP, e a FINEP vai estar junto com a gente, né, tanto na FEIMEC quanto na Hannover Messe, para poder apoiar, para poder receber demandas, para receber, atender empresas que tenham necessidade ou de se modernizar ou de inovar, junto com a BDI. Então, assim, isso mostra que o reconhecimento, né, a importância, por exemplo, desse projeto para a gente poder incentivar e para poder apoiar, então, não só tecnicamente, mas financeiramente também a viabilidade de projetos nesse sentido.